paz de Deus, meninas, tudo bem com vocês? Iremos iniciar hoje, com a ajuda de Deus, a fase 2 do MSA, tá? Fase 2.1, figuras musicais. Como vocês podem ver, na página 17 do MSA, figuras musicais. A duração do som, a duração do silêncio e o ritmo musical são escritos com figuras musicais. E cada figura, né, vocês vão ver aqui, que a nota musical é a figura que representa o som, tá? Pausa musical é a figura que representa o silêncio. Então, aqui são as figuras de som, aqui são os nomes delas, né? Aqui é as figuras de silêncio, aqui é o nome das pausas e aqui é o número da equivalência. Então, nós podemos dizer que a semibreve, a identidade dela, o número dela é 1 e o nome dela é semibreve e a figura está desenhada. A mínima, a identidade da mínima, o número dela é 2. A identidade da semínima, né? Semínima, número 4. Colcheia, número 8. Semicolcheia, número 16. 32 é a fusa e 64 a semifusa. Então, da mesma forma que vocês estão vendo. Então, é uma identidade, ninguém pode mudar. De jeito nenhum, tá? O Brasil inteiro, fora do Brasil, é esse número, não pode mudar. Então, se eu chamo assim, fulana, ou dona semibreve, o número dela é 1. Ou dona pausa da semibreve, o número dela é 1 também. Dona pausa da mínima, o número dela é 2 e assim por diante. A diferença das figuras é porque essa daqui é uma cabecinha redonda, essa daqui tem uma haste e é branquinha, essa já é pretinha. Costumo falar chocolate preto, chocolate branco, tá? E ela é como se ela fosse a mamãe de todas, como uma galinha pros pintinhos, que ela abre as asas e cabe todas dentro dela, né? Então, dentro dessa semibreve, cabe 2 mínimas, e dentro dessa mínima cabe 2 semínimas, dentro dessa semínima cabe 2 colcheias, dentro dessa colcheia cabe 2 semicolcheias, dentro da semicolcheia cabe 4 fusa, e dentro da fusa cabe 2 semifusa. Por isso que os números dela aqui são todos em dobro. Então, você pode ver, a semibreve ela tá sozinha, inteira, né? O número dela é 1. Então, se você vai colocar dentro dela, você vai conseguir colocar 2 mínimas dentro da semibreve. Consegue colocar 4 semínimas dentro da semibreve. Consegue colocar 8 colcheias, 16 semicolcheia, 32 fusa e 64 semifusa. A diferença das pausas da semibreve é que a pausa da semibreve, como vocês podem ver, a pausa da semibreve é como se fosse um chapéuzinho para cima, né? Se você vira ele para baixo, é a pausa da mínima, tá bom? Então, é como se fosse um chapéuzinho. O chapéuzinho do mágico, o mágico fica segurando assim, né? Então, essa é a diferença. Então, aqui é da mínima. Se você vira ele para cima, é semibreve. Aqui tem os dois. Então, no caso, elas vão ficar assim, tá? As pausas. E a pausa da semínima é como se fosse uma cobrinha. E a pausa da colcheia é como se fosse uma bengalinha, tá bom? E o número de equivalência define a comparação de cada figura, né, com a semibreve. Então, esse número vai definir a comparação de cada figura com a semibreve, porque cada figura vai se comparar, que pode caber dentro da semibreve, tá bom? Demonstrando quantas quantidades daquela figura cabe dentro de uma semibreve, tá bom? É como se eu tivesse com a mão aqui, ó, segurando uma semibreve, e dentro da minha mão aqui, ó, eu posso colocar várias notinhas. Imagina que a minha mão é uma semibreve. Então, aqui eu posso colocar 2 mínimas, eu posso colocar 4 semínimas, se eu fazer aqui uma, né, tipo um X, vou mostrar pra vocês. Então, vou terminar de ler aqui. Veja, por exemplo, que a mínima tem o número 2 e a semibreve tem o número 1. Isso quer dizer que cabe 2 mínimas dentro de uma semibreve, tá bom? E outro exemplo, a colcheia tem o número 8, isso quer dizer que dentro da semibreve cabe 8 colcheias. Esses números de equivalência também demonstram a proporção entre as figuras. Veja, por exemplo, aí você tem numa colcheia, que numa colcheia número 8, cabe 2 semicolcheias, que é o número 16. Pelo número, dá para vocês verem, né? Ou ainda que numa mínima cabe o número 2, cabe 4 colcheias de número 8, que é o número 8, tá?
É uma informação importante, no inário nós não temos fusa nem semifusa, tá bom? Aqui vocês vão ter o quadro comparativo, seguindo sequência, né? As frações da semibreve, a semibreve tá bem aqui no meio, então o número dela é 1, o número da mínima é 2, o número da semínima da cocheia é 8, da semicocheia 16. Então, o que aconteceu essa fração? Nós dividimos a semibreve por duas mínimas, então, ou seja, ficou metade, tá vendo? Dividiu metade. Aí, pegou a mínima, dividiu metade delas para semínima, duas semínimas para uma mínima. Então, no caso, para ficar aqui completo com a semibreve, vai ter o quê? 4 semínimas, que vai dar 1/4. Por que 1/4? 1/4 mais 1/4 meio, né? Mais 1/4, mais outro quarto. Então, aqui temos 4/4. Então, por isso que fala 1/4 da semibreve, tá bom? Então, aí aqui vai falar o número 8, que é a cocheia. Temos 1/8, porque vai ter que caber 8 cocheias dentro da semibreve. E assim por diante, a semicocheia também. Vocês vão analisar, né? Esse exercício aqui é a mesma coisa lá. Uma semibreve é igual a 2 mínimas, que é igual a 4 semínima, que é igual a 8 cocheia, ou cocheias, e que 8 cocheia é igual a 16 semicocheia. Aqui é o mesmo raciocínio de lá, tá bom? Temos que analisar também as partes que compõem a nota musical, que são, no caso, uma cocheia. Por exemplo, a cocheia, você pode observar, né, que ela tem aí, ó, você vai observar que na cocheia ela tem cabeça, ela tem haste e tem a bandeirola, tá? Então, se eu vou virar ela aqui assim, ó, você vai ver, você vai observar, né? Então, desse lado aqui, ó, é cabeça, aqui é haste e aqui é bandeirola. Só que aí o correto, ela vai estar assim, tá? Você vai ver a forma correta de desenhar, ó. A haste é um traço vertical, esse traço aqui, ó, tá bom? É colocado acima da direita, da cabeça da nota, aqui a direita, minha mão direita é essa. Ou para baixo à esquerda. Então, ela vai estar desenhada assim, tá vendo? Do lado esquerdo a haste ou do lado direito, com a cabeça para baixo. E a bandeirola ou colchete, nós damos o nome desse pedacinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá bom? E tem também as notas com bandeirola junta, quando ela tá junta. Aqui as colcheias estão separadas e aqui elas estão desenhadas juntas, tá? Não vai fazer muita diferença. É colcheia a mesma coisa. Então, a colcheia só tem uma bandeirola, a semicolcheia tem duas. Então, se vocês encontrarem elas ligadas aqui com 2 traços, significa que é a semicolcheia. Se vocês encontrarem ela dessa forma, ó, um aqui é a colcheia e com 2 é a semicolcheia. Tem os exercícios para vocês fazerem. Vocês vão procurar no hino, né? As figuras que aparecem, quais as figuras que não aparecem no hino. E tem também o exercício para vocês fazerem o agrupamento. 2 colcheias equivale a uma semínima. Já tem um exemplo aqui, tá bom? 4 semínima. E assim por diante. Agora, vocês vão ver aqui o seguinte. Eu tirei aqui rapidinho para vocês verem. Ó. Uma semibreve, ela equivale a 2 mínimas, tá? E uma mínima equivale a 2 semínimas. Então, quando eu junto 2 semínimas mais 2 semínimas, eu vou ter 4 semínimas dentro de uma semibreve. Uma semínima é para 2 colcheias. Então, 8 colcheias cabem dentro de uma semibreve. É só um raciocínio para vocês verem, tá bom? Então, vocês prestem atenção. A mínima, tá? A mínima sempre ela vai ser branquinha. Sempre vai ser branquinha. E a semínima sempre vai ser pretinha. Não confundam, tá? Porque muita gente faz confusão. Então, presta bem atenção. A semibreve é a maior de todas, tá? Ela consegue você agrupar todas as figuras dependendo do seu número de equivalência, tá bom? Bons estudos para vocês. Deus abençoe.